lembrar que Deus nos pede as primícias, né? As primícias da nossa comunhão de bens, quer dizer que quando a gente recebe, é bom separar desde já, para não correr o risco de deixar para depois e depois ficar na última coisa e não dá, né? Mesma coisa com nossa oração, que a gente aconselha a rezar de manhã para dar as primícias para Deus. Então, vamos seguir com a próxima bem-aventurança, que é a seguinte: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurais sereis quando os homens vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. A que nos remete isso? A humildade. Nos escritos tem uma passagem que diz assim, né? Que somos os piores, somos os mais pecadores, miseráveis até, né? Também na revista Escuta, que seja dito no caminho, isso não é mais recente, viu? Depois dessa, que essa de 2019, serão mais duas. Mas essa de 2019 se chama Conversão à Santidade, por isso é nosso tema, né? Nessa revista, Moisés diz a mesma coisa, que nós não somos os mais santinhos, somos os piores, mas Deus nos escolheu, nós fomos eleitos e enviados por Deus. Então, isso não é por mérito nosso, né? Nós precisamos de humildade porque só porque fomos escolhidos por Deus não quer dizer que somos melhores que qualquer um, né? Nosso exemplo de humildade é Cristo. Tanto que em Mateus 11:29 diz, o mesmo Cristo nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, quando muitas vezes, né, no nosso carisma, que com o tempo vai sendo mais conhecido, abrir mais fronteiras, né? Aí, nosso carisma internacional, nossas músicas são cantadas nas paróquias do Brasil inteiro. É difícil ver uma missa sem uma música do Shalom. Temos o Festival Aleluia com mais de 1 milhão de pessoas que vêm. O maior em Latinoamérica, Missionário Shalom, eventos com mais de 10 mil pessoas. Não é por mérito próprio. É uma razão para nos orgulhecer? Zero. Enorgulhecer. Zero, né? Precisamos desse espírito de humildade, né? O Moisés sempre fala isso. E também na revista Escuta diz que a humildade passa por duas coisas: a acusação de si mesmo e o reconhecimento dos nossos próprios erros. Quem disse isso foi o cardeal Jorge Bergoglio, que não é outra pessoa que nosso querido Papa Francisco, né? Então, concretamente, para nós, por exemplo, né, que somos no Shalom, vamos dar um exemplo. Aconteceu algo no nosso grupo de oração, né? Aconteceu uma situação meio chata. Vamos nos acusar, reconhecer, pronto. Essa situação eu reconheço que eu disse isso, que não era para dizer. Então, reconhecer o meu erro, pedir perdão se precisar pedir perdão, né? E tirar essa tendência que a gente tem de primeiro acusar o outro, né? Ai, não, é fulano que sempre faz isso. Não sei o que, não. Moisés diz na revista Escuta: quem só vê os erros dos outros não sabe o que é a humildade.
Pronto. Nas bem-aventuradas do Evangelho de Mateus, que aquelas outras que eu falei, que são mais completas, né? Também há uma bem-aventurança que diz: bem-aventuradas os puros de coração, porque verão a Deus, né? Que isso então nos remeteria a outro conselho evangélico, que é a castidade, que também faz parte da via para a santidade que Moisés nos dá. Mas como aqui não fala da castidade, a gente não vai abarcar esse tema. E depois a gente entra naquela parte das maldições, né? Que são os mesmos 3 pontos ao revés. Então, agora vamos na segunda parte, terceira, aliás, né? A gente já leu, já viu o que o Moisés diz, agora a gente vai ver exemplos no dia a dia, né? Vamos ver como está o nosso amor aos inimigos, fazer bem a quem nos odeia, abençoar a quem nos amaldiçoa e difama, e dar a outra face, que são pontos que, inclusive, né, no resumo da formação, que são o que pedem as bem-aventuradas, né? Tudo o que acabamos de ler se resume a esses pontos aqui. Então, vamos fazer um tipo de checklist, né? Vocês, como me falou seu pastor, a maioria de vocês são universitários, né? Então, vamos supor, ok? Que dentro da universidade tem aquele colega chato que se acha a última Coca-Cola do deserto, que tem um ar superior, que acha que sabe aos outros, que faz brincadeiras chatas, que humilha os outros. Como você tem reagido frente a esse tipo de pessoa, a esse tipo de ataques? Quando você conhece esse tipo de pessoa, você tenta confrontar, mostrar que eu sei mais, quem é você, né? Ou você tem tentado silenciar, dizer, respirar fundo, né? Que se a pessoa está blá 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 e você, Ave Maria cheia de graça. Porque isso faz parte da humildade, né? Que Deus nos pede. Ficar em silêncio, como Jesus tem ficado em silêncio no Calvário, na sua paixão, quando as pessoas estavam humilhando eles, né? Ele. A gente é chamado a fazer isso por quê? Primeiro, porque nós somos seguidores de Cristo, então se Cristo fez, nós também somos chamados a fazer. Acaso Cristo foi humilhado e a gente vai ficar tudo sempre exaltado, sempre de boas? Não, não é assim. Se fosse assim, a gente não seria seguidores de Cristo. E se a gente não quer isso, se a gente quer estar sempre top, então a gente tem que discernir se realmente a gente quer ser Shalom, né? Que Shalom não é outra coisa que ser discípulo. E também a gente é chamado a isso porque Jesus faz a mesma coisa conosco. Quando a gente peca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 77 vezes o mesmo pecado, Jesus nos cancela, que a gente vive numa cultura de cancelamento, né? Essa pessoa fez isso, então quer saber mais não, quer mais falar com ela. Jesus faz isso conosco, gente? Claro que não. Jesus nos perdoa. E por isso a gente tem que ter essas mesmas atitudes. Agora vamos ver no grupo de oração, por exemplo, né? A gente se vê cada semana. Agora a gente voltou no presencial, né? Quando era a pandemia, a gente tinha um pouquinho mais de sossego humano, vamos dizer, cada um na sua casa. A gente não tem que se aguentar aquela pessoa que a gente tem o dom de nos, assim, nos fazer ficar bravo, né? Então, nossos grupos de oração são feitos de pessoas que querem a santidade, mas nós vivemos no mundo, então nos nossos grupos a gente vê de tudo, né? A gente vê pessoas em situação de pecado,
pessoas em situação de escândalo. Vamos supor, né? Você pode ter, de um dia para o outro, uma menina super piedosa no grupo e no outro dia ela já tá grávida, né? Você pode ter um menino que super fervoroso, não sei o quê, e no outro dia você vê que ele começou a sair contra o rapaz. Gente, isso é muito comum, cada vez mais vai estar na nossa frente. Está lá fora, mas também está lá dentro dos nossos grupos. Eu, desde que sou pastora, antes de chegar no Brasil, era pastora, eu tenho pelo menos 3 ovelhas com uma afetividade. Então, o que a gente faz em relação a isso? A gente vai julgar, a gente vai condenar, a gente vai cancelar. Não, gente. Nós somos chamados a ser pacientes, misericordiosos como o Pai, né? A gente faz isso porque Jesus fez e é assim conosco também, né? Nessa semana dos Atos dos Apóstolos, a gente tem essa liturgia, essas palavras na liturgia, né? A gente vê o martírio de São Estevão, um jovem que viveu a radicalidade evangélica. Ele não se calou, né, frente aos escândalos, mas ele escolheu seguir a Cristo até o fim. Vamos ser como ele, né? Vamos não viver de qualquer forma, mas viver a Cristo, segui-lo até o